O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho. A IPF agradece. Abrindo as nossas Bíblias em João, capítulo 17, versículos 20 a 21. Quem está aí fazendo a leitura diária da Palavra de Deus, a partir do nosso plano, né, que está no boletim, então sabe que nós estamos bem no contexto aí de João 16, 17 e 18. Então nós vamos olhar para esse pedacinho da leitura de hoje para meditar. João 17, 20 e 21. Somos tantos e somos um. Eu pensei muito bem nesse tema, porque a princípio eu tinha colocado mais, né? Somos tantos, mas somos um. Não, eu prefiro então ouvir a voz de Deus no meu coração, dizendo: não, nós somos tantos. Somos o corpo de Jesus. O apóstolo Paulo diz: somos membros do corpo de Cristo, né? Mas individualmente, ligados ao Senhor. Então, somos tantos e somos um. Leia comigo aí, por favor, acompanhe João 17, 20 e 21. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deus amado, nós queremos nos colocar diante do Senhor agora, com as nossas mentes e os nossos corações totalmente dependendo da ação iluminadora do Espírito Santo, para meditarmos na tua palavra, para entendermos a tua palavra, com o desafio de aplicarmos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Eu estava cumprindo a escala lá no Presbitério do Paraná, de onde eu vim, e aí então fui designado para uma igreja mais no interior, e eu não conhecia muito bem ali o rebanho, porque era uma escala, numa congregação presbiterial, e era uma noite com Santa Ceia. Então eu dei uma palavra de comunhão, e quando eu fui ministrar a Santa Ceia, uma senhora ergueu a mão e disse: posso falar? Você sabe que a igreja presbiteriana não dá microfone nem para endemoniado, né? Não tem chance do demônio falar no microfone nosso. Quanto mais usar uma palavra que de repente desvie do espírito de adoração. Mas os dois presbíteros estavam na frente, responsáveis pela congregação. Eu olhei para eles e eles assentiram com a cabeça. Eu disse: então, qualquer coisa culpa é dos presbíteros, né, pastor Tony? Eu estou os presbíteros líderes da igreja. Então a senhora veio à frente, pegou o microfone e começou a pedir perdão para o obreiro e a esposa do obreiro. E o obreiro fez o sinal para ela não fazer aquilo. E ele disse: a senhora já fez isso durante a semana. Ela disse: eu fiz com vocês, falei com os presbíteros, mas não falei com a congregação, porque eu falei de vocês mal. Eu disseminei aqui no meio da congregação coisas erradas, porque eu estava com raiva de vocês. E eu quero então pedir perdão à congregação neste momento. Irmãos, foi uma experiência ímpar para um pastor presbiteriano. Alguém interrompeu o culto, pedia a palavra, mas eu entendi que naquele momento o Espírito Santo estava conduzindo aquele ato para entendermos realmente o que significa participar da ceia do Senhor com discernimento. Participar de tal modo que não tragamos nem juízo sobre nossas vidas, nem sobre o rebanho. Examinar e participar não significa que eu vou examinar e deixar de participar, porque o Espírito Santo vai, de repente, colocar em meu coração alguma coisa que eu devo fazer. E eu lembro aqui as palavras do pastor Toniel, ministrando num momento como esse. Ele disse: não é examinar, e não é para deixar, é para comer e beber, e aí cumprir o seu propósito de restauração. Se você não o fez ainda, fazer, quem sabe, durante a semana. É com discernimento. Então, antes do pastor ministrar, eu gostaria de olhar com muito carinho para esse momento, usando esse texto de João. João é o apóstolo amado. João foi perseguido por causa desse amor a Cristo Jesus. Quando ele escreveu esse evangelho, mais ou menos ali no ano 90, depois de Cristo, já estava também avançado em idade. João foi perseguido, João foi aprisionado, João foi ameaçado, mas quando o amor de Deus, ele realmente eclode no coração do ser humano, o tira de uma vida de pecado, instrumentaliza e o torna realmente algo poderoso nas mãos de Deus. Pode prender, pode exilar, pode amarrar, pode amordaçar,
mas o resultado de alguém compromissado com Deus é um evangelho que conta a história de Jesus, que tem lá no capítulo 20, versículo 31, a chave do objetivo desse evangelho, porque João tem aí a pegada de mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele escreveu nesse texto: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. O amor do apóstolo João é mostrar no Evangelho a vida de Jesus como aquele que vem e entra na vida do ser humano, como o verbo que se tornou gente, o Deus que se tornou gente para nos trazer a salvação. E João então vê a igreja de Cristo Jesus sendo perseguida, ele próprio perseguido depois que Jesus voltou para o Pai, mas ele tem a missão de continuar em frente. Então ele escreve 3 cartas pastorais, orientando a igreja durante a dispersão, e ele age como pastor amado. João não tem aqui a autoria escrita, né? Mas a tradição olha e enxerga aqui por evidências internas e externas que esse evangelho foi escrito pelo mesmo que escreveu as 3 cartas pastorais. Mas o máximo na vida de João, esse amor tão grande, esse compromisso, o coloca exilado, olhando para Deus diretamente, tendo a visão de Cristo Jesus, e o Espírito Santo levando a escrever o Apocalipse, enchendo o coração da igreja da esperança, renovando, ele vai voltar. Não há nenhum momento que esconda as lutas, as dificuldades, as perseguições, as mortes, mas a certeza que Deus dá de que o Filho dele vai voltar, e a igreja será triunfante de uma vez por todas. Estamos diante da mesa do Senhor. Mateus escreveu, Marcos escreveu, Lucas escreveu a instituição da Santa Ceia. João não escreveu. E João estava lá, e aí, pelo que a gente vê, o mais próximo era João. Então ele escutou o que foi que Jesus disse. Então, quando a gente lê os outros 3 evangelhos, dá a impressão que Jesus sentou, participou da Páscoa e depois instituiu a Santa Ceia. Não, irmãos, entre a celebração da Páscoa e no contexto da instituição da Santa Ceia, nós vamos então ver o registro, e eu gostaria que você visse com carinho e lesse a Bíblia com carinho agora, quando você lembrar desse detalhe. João escreveu capítulos 13, 14, 15 e 16, registrando e descrevendo os ensinos de Jesus naquela mesa. Então Jesus pediu: preparem a Páscoa, vai a um tal lugar. Estava ali o cômodo preparado, os detalhes, a gente já viu isso, né? O dono ali do lugar tirou tudo quanto é fermento, seguiu o ritual da Páscoa. Jesus está ali agora, celebrando com eles, mas institui a Santa Ceia, mas nesse contexto ele ensina muita coisa. E aí, depois de ensinar, no capítulo 17, João está próximo, ele está ouvindo. Jesus faz aquela oração linda, profunda, intercedendo pela sua igreja, como exercitando o seu ofício de sacerdote. Então, em João 13, aí a moçada estava estudando ontem, né, e usaram esse capítulo. João 13 começa esses últimos ensinos de Jesus, mas já no primeiro versículo, João 13, versículo 1, nós temos esse impacto aqui que nos faz lembrar até as palavras do apóstolo Paulo, do amor que constrange. Porque Jesus, gente, sabia, ele estava naquela mesa sabendo de tudo. Tem um traidor, tem quem vai me negar, tem quem vai fugir, eu vou ser abandonado, eu vou ser tentado. Jesus sabia de tudo. E aí João 13, 1 registra: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Um amor sacrificial, de entrega. Jesus inicia nesse capítulo, vai até o capítulo 16, mostrando que o Deus Salvador se entrega e quer chamar para si homens e mulheres que tenham a mesma visão de alcançar através do amor. Então, no capítulo 13, é que nós temos o registro ainda do Deus Todo-Poderoso, Jesus, o Deus encarnado, o Senhor sobre todas as coisas, entrando numa sala com uma toalha, com uma bacia,
para lavar os pés dos seus discípulos, ensinando a lição de humildade. Ele está trabalhando não somente com parábolas, principalmente com os seus atos, as suas ações. E então Jesus dá um novo mandamento, que na verdade era um velho mandamento, está no Velho Testamento, mas agora nele é revestido de uma novidade assim constrangedora. É um novo significado que nós vemos aí em João 13, 34, 35. Ele diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Presta atenção, esse é o ensino que está rolando na mesa da Santa Ceia, que está sendo instituída. Em João 14, nós vemos então Jesus dando direção aos seus discípulos, porque havia ainda medo de morte, havia ainda no coração de alguns dúvida com relação ao futuro, e ele então dá a certeza que a morte física não poderia acabar com a história daquele que é salvo através dele. E ele dá essa segurança aí em João 14, 6, dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus mostra esse Emanuel, esse Deus presente, mas ele está falando ao mesmo tempo que ele vai partir, ele vai voltar para o Pai, mas ele dá a certeza de que não abandonaria a sua igreja fisicamente, corpo glorificado, iria para junto do Pai. A glória do Pai não se manifesta diretamente ao ser humano, mas o Espírito Santo seria dado para acompanhar os seus discípulos e a sua igreja e fazê-los lembrar dos ensinos que ele deu. João está ouvindo, está acompanhando, velhinho, o Espírito Santo vai fazer ele lembrar desse momento, e ele registra. Então em João 14, 23 e 24, nós temos essa visão de profundidade. Somente aquele coração que for impactado dessa forma pelo ensino de Jesus é que pode ir à frente. João 14, 23 e 24, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Em João 15, Jesus se apresenta como a videira verdadeira. É uma linguagem simbólica, então ele diz que a videira verdadeira e aqueles que estão ligados num tipo de relacionamento de intimidade com ele, estariam sendo cuidados pelo agricultor por excelência, o próprio Pai, o Filho unido aos ramos, que são os discípulos, alimentados pela seiva do Espírito Santo, que mantém a comunhão, cuidados pelo agricultor, o Pai, afastando as pragas do pecado e tudo aquilo que poderia interromper essa junção, porque sem isso os ramos não dariam frutos. Então ele continua falando sobre essa importância da intimidade com ele, mas o tempo todo Jesus toca uma nota só: amor, amor, amor. O segredo é o amor. Em João 15, 9 a 11, o Senhor Jesus então diz: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Jesus voltaria para o Pai. Ele dizia, os discípulos ainda não estavam entendendo muito bem, mas ele deixaria os seus discípulos para cumprir aqui na terra a missão de pregar este evangelho da salvação. Deus resgatando pecadores dos seus pecados. Líderes religiosos não entendiam isso. Eles não podiam nem sequer tocar em pecadores. E aqui está o Messias, o Salvador, que toca em aleijados, que toca em cegos, que toca em pecadores, declaradamente pecadores, e cura, e restaura, e torna esses pecadores filhos de Deus. Mas ele diz que os seus discípulos continuariam esse trabalho. Gente, os discípulos foram a semente da igreja. Nós continuamos com a mesma missão, nós continuamos com a mesma responsabilidade. Então Jesus deixa bem claro, novamente, e eu vou deixar claro, a nota que Jesus toca, que é amor. Amor dele ao Pai, amor do Pai por ele, amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo pela igreja, e amor entre a igreja. Sem isto, o evangelho não vai prosperar. Sem isto,
a igreja não pode ser abençoada. Lembrando das palavras do apóstolo Paulo, posso fazer tudo, mas se não tiver amor, nós não cumprimos o objetivo que Deus nos deu, não cumprimos a missão, porque Ele veio para nos declarar esse amor através de uma entrega sacrificial. Então ele diz em João 15, 12 a 15, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Que Deus maravilhoso! Ele é Senhor e ao mesmo tempo amigo. Ele tem toda a autoridade e esta amizade não compromete essa autoridade, porque essa autoridade não foi forjada na força, na pressão, foi forjada numa linguagem de entrega. Aí nós chegamos em João 16, já vamos chegar na mesa da Santa Ceia, é o contexto. Aí em João 16, Jesus falou de uma forma bem clara sobre a missão do Espírito Santo, de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e ele então não escondeu as dificuldades que os seus discípulos teriam que passar. Ele estava dando palavras de sacrifício, e os discípulos não entendiam muito bem, mas estavam abatidos, porque havia um clima, uma tensão de morte. Eles estavam entristecidos, isso é tão verdade, que quando Jesus vai para o Getsêmani, eles dormem, eles estão tensos, não era um cansaço tanto físico, mas ela sabe aquela hora que bate em você uma tristeza, porque você está em luta. Jesus não escondeu isso dos seus discípulos, eles estavam tristes, mas Jesus garantiu que depois que ele completasse a obra, ou seja, depois que ele morresse, ressuscitasse, eles entenderiam isso depois, eles seriam as pessoas mais felizes dessa terra, bem-aventurados. Na perseguição, na prisão, na escassez, seja em que momento fosse, algo diferente estaria nos olhos, no brilho da face daqueles que têm Jesus no coração. Então, no capítulo 16, versículo 22, o Senhor Jesus disse, assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. E é interessante que o capítulo 16 termina com as palavras de incentivo a Jesus. Ele não nos esconde nada. Ele fala das lutas e das dificuldades. Olha como é que ele termina o capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Como é que é isso? Tem linguagem de luta? Tem linguagem de sacrifício? Jesus alerta que até dentro das casas isso seria uma realidade pesada. Como é que pode olhar, ouvir essas palavras e sentir paz? Ele completa dizendo, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus está nesse momento de comunhão, ministrando e preparando os seus discípulos, eles estão ouvindo tudo isso. Judas está incomodado, essas palavras ferem o seu coração, porque o diabo já tinha entrado na sua mente e estava colocando algumas ideias que eram de traição. Pedro está incomodado, ele não entendeu muito bem. Jesus lavou os pés dos discípulos, ele não queria que lavasse o dele, e depois então ele queria que lavasse o corpo todo. Esses homens precisavam realmente continuar sendo transformados pelos ensinos de Jesus. E aí então Jesus, completando os seus últimos ensinos, no capítulo 17, faz essa oração que é conhecida como oração sacerdotal. E o registro de João, ele está próximo. Ele está ouviu os ensinos, ouviu atentamente, o Espírito Santo vai trabalhar mais tarde, ele descreve aí no Evangelho, e João está tão envolvido naquele momento, que ele não se apega ao detalhe da instituição da Santa Ceia, ele está acompanhando a essência do que significa realmente esta mesa, e aí, então ele captura naquele momento algo que os outros discípulos não capturaram, que foi a oração sacerdotal. Jesus está aqui como sacerdote.
Me permitam usar aqui um termo, brigando pela igreja. Ele está lutando pela igreja, que nasceria através dos seus discípulos depois da sua ida. E então o capítulo 17 se inicia da seguinte forma, nos versículos 1 e 2. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna e a todos os que lhe deste. E aí Jesus vai conversar com o Pai. Jesus está agora diante do Deus Todo-Poderoso, o seu Pai, intercedendo por homens pecadores que ele ganharia com o seu próprio sangue, mas dizendo a Deus, confessando diante do Senhor, não pecados, mas um amor totalmente incomparável. Ele ama o Pai, ele é amado pelo Pai, ele recebe a missão dada pelo Pai, mas agora ele está intercedendo naquele momento pela humanidade. É por isso que o diabo odeia a humanidade, é por isso que o diabo faz de tudo para enfeiar a humanidade, é por isso que o diabo influencia sistemas e homens e mulheres, e escritos e arte e outras coisas mais, para atingir a imagem e semelhança de Deus. Quanto mais feios for o ser humano, quanto mais deturpado for o ser humano, mais nós temos prova de que este ódio do diabo é porque Deus ama o pecador. Ele quer interromper isso. Quando a profecia diz que Jesus não tinha, que o Messias não tinha nada que pudesse chamar a atenção, não havia nada de belo, não estava se referindo ao Jesus caminhando e ensinando. Era o Jesus pregado na cruz, todo marcado, todo violentado, todo feio, torturado. É aí que o profeta diz: não tem formosura nenhuma nele. Este é o momento em que ele está feio por causa do pecado. O pecado torna o ser humano assim, ele passa por esse caminho. E aí então nós chegamos finalmente nos 2 versículos, porque a gente vai para a ceia, não é? Então nós somos tantos e somos um. Primeiro, porque nós estamos debaixo da mesma proteção dada aos discípulos. Veja o versículo 20, por favor. Ele está dizendo que não... Ele diz: eu não rogo somente por estes. Preste atenção na tradução portuguesa, dá para a gente entender. Eu não rogo somente por estes que estão à mesa comigo, Pai, estes que estão aqui na minha vista, mas eu rogo por aqueles. A visão de Jesus atravessa os séculos e cai nesse templo no dia de hoje, dizendo: eu estou intercedendo por aqueles que comporão a igreja presbiteriana de Fortaleza e foram alcançados porque creram em mim por intermédio da sua palavra. Veja só, sua palavra não é a palavra de Deus, é a palavra destes. Estes são alvo do meu rogo, dos meus rogos agora, mas não somente estes, aqueles no futuro que virão a crer por causa da palavra destes. Nós estamos debaixo dessa mesma proteção. Não há ninguém que possa interceder por nós, mediação, ninguém. Não adianta revisar a teologia de inferno para tentar fazer alguma coisa para tirar o ser humano da condenação se ele não se arrepender e não for salvo. Não adianta um evangelho que traz uma caricatura de um Deus que no final não vai condenar ninguém. Não adianta o esforço de atualizar a Bíblia para tirar do contexto do passado e trazer para outros, para o dia de hoje com outros ensinos. 1 Timóteo 2, 5 e 6 diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Nós estamos debaixo dessa proteção. Jesus está rogando por seus discípulos, mas os seus rogos vêm sobre nós nos dias de hoje. Então nós somos chamados e enviados para o mundo. E eu gostei que eu ouvi um comentário de alguém, ou ministrando aqui, ou numa das conversas, dizendo: assim como diz o pastor. Mas eu só digo porque eu aprendi. Todos nós somos missionários, todos. E a pessoa que estava fazendo comentário lembrou do detalhe. O pastor diz: na manhã, segunda-feira, a IPF vai enviar centenas de missionários para a sociedade. E é isso mesmo. Enviamos Edith lá para o Rio Negro, então ela é missionária avançada. E amanhã a igreja envia missionários para a fábrica,
para a indústria, para as escolas, para os relacionamentos, para comprar, para vender. Nós somos testemunhas do Senhor. E estamos debaixo da guarda dele. Pode prender, pode perseguir, pode amordaçar. João passou por isso e produziu o Evangelho, escreveu as cartas pastorais e o Apocalipse de João, testemunhas. Em Atos 1, versículo 8, pouco antes de Jesus subir aos céus, ele disse o que você já sabe: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E o Cezinha projetou aqui esta fala que nos desafiou. Ali não há um dito dizendo que nós não devemos investir lá fora. Se você prestou atenção, não só lá fora, vamos olhar aqui para dentro. Alguns dizem 5.000, porque usam um certo tipo de pesquisa, outros usam 10.000, mas o Nordeste tem de 5.000 a 10.000 lugares que não ouviram o Evangelho puro da palavra. Estão no engano da idolatria, estão enganados por ideologias, estão totalmente perdidos por tradições humanas, porque não conhecem a palavra de Deus. Estamos debaixo dessa proteção. Não precisamos ter medo, temer aquilo que nos faz o homem. Em segundo lugar, somos tantos e somos um, porque nós temos o mesmo objetivo dado aos discípulos. E aí no versículo 21, o Senhor Jesus diz que a finalidade é que todos sejam um, e então ele mostra a unidade da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Aqui ele fala do seu relacionamento com o Pai, e ele diz então que assim como Deus Trino é uno, o mundo deve ver a unidade na sua igreja, porque só isso vai fazer com que eles sejam reconhecidos como discípulos de Jesus. Irmãos, sem unidade, a igreja é só uma denominação. Sem unidade, nós só fazemos coisas. Ministérios que produzem folhas, e folhas e mais folhas, e folhas e mais folhas, chamam a atenção, ocupam espaço, são elogiados, são projetados, tomam o lugar de Deus na adoração. Sabe, gente, todo final de ano é uma briga aqui de ideias, não é? Então, Natal chegando, pelo menos, acompanha aí o nosso especial de Natal que vai sair, não é? Logo na semana de Natal. Mas o que é que nós vamos fazer? Vamos enfeitar aqui? Árvore de Natal e Papai Noel, vocês já entenderam, né? Não tem nem chance. Mas aí a gente tem esse cuidado, nada que possa desviar a glória do Senhor. A gente toma cuidado até com os slides, porque de repente põe coisas ali e você fica olhando, e a palavra de Deus diz: não movimente buril, que a gente não fica fazendo arte no altar para que se desvie o olhar de adoração. A adoração é só dele, e essa adoração é feita por um corpo unido, uma igreja que tem uma mesma visão, uma igreja que adora a Deus, aprende a sua palavra e pratica o mesmo evangelho de salvação. É uma linguagem de unidade. E aí então o texto de 1 Coríntios 12, 12 e 13 nos dá essa visão através do apóstolo Paulo, porque ele escreve: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado de beber de um Espírito. Sabe como é que termina João 17? Assim, no versículo 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Irmãos, estamos diante da mesa do Senhor. Eu tenho uma dica minha para você. Se você tiver condição, não sou a favor não, viu, gente? Esse negócio de pegar o pão, ficar levando lá para o irmão, primeiro que é anti-higiênico, hoje a gente tem que tomar cuidado com isso. Lidamos com realidade. Não só leva o pão lá, leva o cálice. Não, gente, come, toma, bebe. É individual. Mas entenda o que eu vou dizer. Se você hoje, que está aqui, lá em casa, não participou de ceia não, viu? O PB não aprovou esse negócio de ficar tomando ceia lá em casa. Vem para o templo, vem participar aqui. Esteja agora participando espiritualmente. Mas eu quero terminar dizendo assim, olha, presta atenção.
Se eu saísse agora daqui, e o pastor Rodrigo, cada um com uma bandeja, e chegasse para você e dissesse: pegue um pão, pegue um cálice. Agora eu, pastor, vou escolher para quem você vai entregar. Você estaria pronto a entregar para qualquer pessoa dessa comunidade que a gente escolhesse? Ou você diria: pastor, tudo bem, irmão, menos para aquele ali. Somos tantos, somos muitos, e somos um. O apóstolo Paulo compara Jesus e a igreja com o casamento. E os dois formam uma só carne. Guardado o devido cuidado com a comparação. Somos tantos, mas em Jesus somos uma só carne. Ele deu a sua carne, derramou o seu sangue, para que eu e você entenda isso. Primeiro, Ele cuida de nós. Está o tempo todo rogando por nós. Fora Ele não há ninguém.